Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos. Estamos nesse culto de louvor e adoração a Deus, momento sublime da nossa vida, em que nós nos colocamos diante do Senhor de toda a terra para prestar um culto em espírito e em verdade. Nessa manhã a sua vida seja ricamente abençoada como já tem sido até aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para a sua igreja nesta manhã. Daniel, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós, palavra viva, verdadeira, e eu rogo, Pai, que o Senhor possa falar à Tua igreja nesta manhã, através deste texto inspirado da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra possa prosperar na vida da Tua igreja, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. O título da minha mensagem nesta manhã é a conspiração contra a liberdade religiosa no Brasil. A conspiração contra a liberdade religiosa no Brasil. Nós sabemos que um dos maiores frutos da reforma protestante do século XVI, que vamos comemorar agora no mês que vem, foi a liberdade de culto, que foi implantada nos países que adotaram a reforma. E quem mais lutou pela liberdade de culto foram os calvinistas, porque eram movidos pela doutrina da soberania de Deus absoluta, sobre todos os reinos deste mundo, sobre todo o universo. E lutaram
fortemente para que a liberdade de culto fosse permitida em todas as nações. Deus está acima de todos os governantes, sem dúvida nenhuma. E a obediência à palavra de Deus está acima da obediência aos governantes deste mundo. Sempre. E isso disseram os apóstolos, logo no início da igreja, quando Atos diz o seguinte: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, 18 a 20. Mais ainda, trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Senado. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 27 a 29. Estão tentando calar a igreja de Cristo. E muitas vezes a igreja mesmo não está percebendo isso, porque isso é feito de modo sutil, por meio de decretos humanos, e a igreja muitas vezes está colocando a obediência a esses decretos humanos acima da obediência aos decretos de Deus. Daniel, na cova dos leões, certamente é um dos episódios bíblicos mais conhecidos. Desde criança, nós somos instruídos na escola dominical sobre a grande história de como Deus livrou Daniel, não da cova dos leões, mas na cova dos leões. Sabemos de cor e salteado esta história. Por isso, nessa manhã eu quero focar, não propriamente no episódio de Daniel na cova, mas nos acontecimentos anteriores que levaram Daniel para aquela cova. Porque esses acontecimentos, irmãos, relatados na Bíblia, são muito semelhantes ao que está acontecendo hoje dentro do nosso país e no mundo inteiro, podemos assim dizer. Mas muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo. Achamos que isso é natural, que certas coisas não têm nada a ver com a nossa fé, com a religião, e vamos sendo levados, enganados. Mas hoje, Brasil, 2021, século 21 da era cristã, precisamos ouvir esse alerta. Os primeiros 6 capítulos de Daniel, eles relatam a tentativa de Satanás de destruir a igreja por meio de governantes deste mundo. Você vê que é uma luta que não ficou lá nesse tempo, mas que tem acompanhado a igreja cristã ao longo desses 2000 anos. O capítulo 1 de Daniel relata aquela história dos jovens que não se contaminaram com as finas iguarias do rei, porque ali estavam as tentativas de Satanás de tornar aqueles filhos da aliança em filhos da Babilônia, através da instrução, através de conhecerem toda a ciência dos caldeus. Satanás usa a astúcia, a sutileza, não tem nada a ver. Come essa comida, é boa demais. É isso, irmãos, que está acontecendo
em nossas universidades nestes dias, com os nossos jovens sendo apresentados às finas iguarias deste mundo perverso e caído, sem Deus, como se fossem coisas muito boas. E que luta tem tido aqueles jovens fiéis para se manterem como filhos da aliança ali dentro. O capítulo 3 e o capítulo 6 de Daniel mostram que Satanás falhou na primeira tentativa, então ele passa a usar a violência. Essa é a estratégia de Satanás: astúcia e violência, violência e astúcia, para enganar o povo de Deus. E coloca então a ameaça da fornalha de fogo ardente, a ameaça da cova dos leões famintos, tentando levar Daniel e seus amigos a negarem a fé e deixar de adorar e de orar a Deus, ao Deus único, soberano, Senhor, e desse modo absorvendo a cultura da Babilônia. E precisamos mais uma vez estar atentos a isso, irmãos, porque isso está acontecendo conosco, com a igreja de Cristo nestes dias. Hoje, diversos decretos governamentais estão afastando o povo de Deus da adoração, do culto, da oração, de modo sutil. Muitos têm deixado de estar no culto congregacional, fundamental do cristianismo, por medo dos decretos humanos. Não estou entrando no mérito da questão. Portanto, esses capítulos de Daniel são de extrema atualidade e nos exortam como igreja, irmãos, a nos prepararmos para enfrentar todo tipo de ataque de Satanás contra a adoração e contra a oração, contra o culto, hoje e nos dias futuros. E ele faz isso por meio de decretos. A palavra aqui na Daniel é interdito. Dos governantes deste mundo, que não temem a Deus e não creem em Deus. Por isso a palavra é: acorda, povo de Deus, acorda para o que está acontecendo. Porque o que Satanás mais teme, irmãos, é o povo de Deus reunido em adoração, em oração, porque faz tremer as portas do inferno. 2 Coríntios 10 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não são as mesmas armas que o mundo usa, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas, e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. As nossas armas são poderosas: oração, clamor diante do Rei dos Reis, adoração. Satanás não pode impedir, e ele treme diante do povo de Deus orando. Efésios 6, 10 a 20 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Precisamos acordar. Dario era um rei sábio, inteligente, competente, e ele organiza o seu império muito grande para poder governar bem e trabalhar em benefício do povo. E ele tendo conhecimento, ele era persa, mas ele tendo conhecimento da história da Babilônia, ele ouviu falar de Daniel, que nessa época já não exercia mais a sua função, e ele vai buscar Daniel, e presta bem atenção, Daniel com 90 anos de idade,
atende o chamado do rei e se torna ali a pessoa mais importante e proeminente no reino. E o verso 3 nos diz aí, pode conferir na sua Bíblia, que em Daniel havia um espírito excelente. O que é isso, irmão? Na linguagem de hoje nós podemos dizer que em Daniel habitava o Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que nos foi dado quando nós confessamos Jesus, cremos e arrependemos dos nossos pecados, recebemos esse mesmo Espírito excelente em nós, na igreja, e isso é que tem mantido a igreja através dos séculos, a presença do Espírito Santo de Deus. E eu pergunto, será que aqueles que convivem conosco enxergam em nós esse mesmo Espírito excelente que havia em Daniel? Porque é o mesmo Espírito que habitava em Daniel e certamente habita naqueles que são crentes. E confrontados, com o comportamento de Daniel exemplar, aqueles demais nomeados pelo rei entram numa conspiração contra a indicação de Daniel. E a verdade, irmãos, é que um servo fiel de Deus incomoda as trevas onde ele está, porque tem em si esse Espírito excelente, o Espírito de Deus, que brilha e afasta as trevas ao seu redor. Igreja do Senhor, abra bem os seus olhos. Trazer aqui um caso muito prático. O que está acontecendo com a nomeação de um pastor presbiteriano, reverendo André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal? Você já parou para pensar? É questão apenas política? É questão apenas de confrontar o presidente? Vai muito além disso, irmãos. Há uma conspiração contra a sua nomeação, porque um homem de Deus, um homem que teme a Deus, um homem que crê na soberania de Deus como um bom calvinista, ele vai fazer diferença dentro daquele Supremo Tribunal, como Daniel fazia na sua época, um homem só. Um homem orando dentro daquele tribunal vai incomodar muita gente. Por isso não querem. Por isso usam decretos para impedir que isso aconteça, como não queriam que Daniel assumisse aquela função de destaque. O ministro André Mendonça é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, colega meu e do reverendo Jefferson, pastor, homem sério. E eles não estão tendo de que o acusar. O que eles vão falar que ele não pode? É uma pessoa competente, conhece leis, ministro. O que eles podem alegar contra ele? Foram buscar aonde? Na religião. A revista Isto É publicou, manchete, entre aspas, que por intolerância religiosa, André Mendonça não deve assumir vaga no STF. Por intolerância religiosa. O jornalista, que escreveu isso, alega que a escolha de Mendonça fere o Estado laico, dá para rir, por ser evangélico. Como se os demais ministros não tivessem religião lá dentro. Tem espírita, tem católico, tem ateu, tem umbandista, tem tudo. O evangélico é que incomoda, que é intolerante.
por ser um evangélico, cristão, calvinista, que tem convicção e teme a Deus, esse é intolerante. Esse não pode. Foram buscar igual Daniel. Não tinham de que acusar. Então, vamos fazer um decreto aí, vamos procurar na religião dele. Satanás treme diante disso, irmãos. Ele treme diante de um servo de Deus que ora, que confia. Ele treme diante da sua vida de oração. Ele treme uma igreja que ora e que busca e que adora a Deus em espírito e em verdade. Por isso faz tudo isso. E para não ser muito, dar muito na cara, vai arrumando jeito de enganar o povo de Deus. E o povo de Deus fica ouvindo as manchetes. Esse André Mendonça realmente não deve. Para que pastor vai se meter nisso? Ouvindo o mundo e não a Deus. Mas tem mais, irmãos. Essa semana um ministro do STF, e contrariando mais uma vez a Constituição Federal, proibiu missionários religiosos de fazerem contato com tribos indígenas. Mas isso fere a liberdade religiosa do país. E alguém, um jornalista, vou perguntar. Fazendo consulta aqui ao universitário aqui. Mas um jornalista do jornal o Globo disse, aproveita e escreve, né? Isso também é uma derrota para a bancada evangélica e suas missões, base do apoio do atual governo, que insiste em avançar sobre estes territórios com o intuito de evangelizar indígenas, como se eles não pudessem ter a tradição religiosa deles. Está escrito. E ontem eu recebi uma mensagem do pastor Mário, depois de viajar 1.600 quilômetros de Rondônia até o Acre, chegaram na cidade de Feijó e teriam que pegar um barco, mais 5 dias de barco, para chegar a uma tribo meio isolada, mas eles descobriram que quase toda a aldeia havia se deslocado para a cidade, estava lá acampado. Ele manda fotos deles acampados ao redor do rio, 4 pau fincados e uma lona em cima, eles morando ali debaixo. E ele diz, olha, nós temos que estar aqui porque esse povo está sendo destruído pelas drogas e pela cachaça. Isso pode. Isso pode. Agora, evangelho que transforma, que muda vidas, não pode. Eles têm que continuar na ignorância, morrendo. E são desprezados pela sociedade. Ficam lá na margem do rio, dependendo de alguém lhes dar alguma coisa para comer. E quem vai lá são as missões, os missionários evangélicos. Nós que conhecemos, irmãos, o trabalho missionário indígena, nós conhecemos a seriedade, a dedicação, o altruísmo desses missionários que dedicam a sua vida, o seu tempo, a sua saúde, para levar a salvação a quem não conhece, obedecendo a palavra, e ide pregai, tirando aquelas pessoas das trevas espirituais, de costumes terríveis, diabólicos. Mas esses missionários vão para lá, estudam a língua, escrevem a Bíblia na linguagem deles, preservando a sua tradição, a sua cultura. Mais do que qualquer outro. Coisas que antropólogo nenhum faz. Querem ficar nos seus gabinetes,
criando problemas, deixando os índios lá como bem atrasados, como se não fosse gente para irem lá ver os índios vivendo lá naquela miséria, naquela pobreza, mantê-los afastados da sociedade moderna. Nem os antropólogos e nem missionários neopentecostais vão para lá, porque não tem dinheiro. Vai para lá é quem ama a Jesus, quem ama os perdidos. Quantas histórias maravilhosas nós temos. Ouvimos aqui na conferência missionária a história de Jim Elliot, da sua esposa. Ele foi morto pelos índios aqui no Equador. Com 20 e poucos anos, a esposa ficou com a filhinha. Ela rededicou a sua vida, o resto da sua vida. Morreu agora, não sei se o pastor Elias lembra, agora no ano passado parece, com 80 e poucos anos. Ela ficou. E foi lá de novo na tribo que havia matado seu marido. E eles se converteram a Jesus. Porque aí não pode. Converter a Jesus? Pode converter a qualquer coisa, ou ficar na ignorância, mas converter a Jesus não pode. Aqueles que lá vão lá vender bebida alcoólicas, explorar os índios, as famosas ONGs, podem, né? Mas temos que entender, irmãos, que todo ser humano, seja indígena, seja branco, amarelo, preto, azul, sem Jesus ele está perdido eternamente. E a igreja do Senhor precisa ouvir a ordem do Senhor Jesus e não obedecer a esses decretos humanos. Porque Jesus diz: ide a todas as nações, a todas as etnias, e pregai o evangelho fazendo discípulos de Jesus. Aí aparece um iluminado e diz: não pode. A quem vamos obedecer? Eu só posso clamar: ó Espírito Santo, abra os olhos da tua igreja para ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ó Espírito de Deus, abra os olhos da igreja. Uma conspiração contra a liberdade religiosa no Brasil. Porque hoje foram os indígenas, amanhã vão ser os quilombolas, vão ser os ribeirinhos, vão ser o grupo tal, onde nós estaremos impedidos de pregar. Não duvide dessa palavra. É para onde nós estamos caminhando. Por isso, irmãos, não é meramente questão política. Eu não estou falando aqui de política, de A, de B, C, defendendo quem ou quem ou quem. Por favor, não leve para esse lado. Eu estou falando da questão religiosa, da liberdade, que nós, reformados, temos na mais alta conta. A nossa luta, como eu já disse, é contra principados e potestades. E, parafraseando o apóstolo Paulo: todos que tiverem um espírito excelente dentro deles serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Não só lá nas tribos, aqui em Juiz de Fora, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Se você é habitado pelo Espírito Santo, pode saber que você está incomodando as trevas e retaliações vêm. É tempo de adorar, irmãos. É tempo de orar, de clamar, de se colocar diante do Senhor. O versículo 10 diz que Daniel tinha o hábito arraigado, profundo no seu coração,
de adorar e de orar. Os acusadores de Daniel conheciam bem os seus hábitos. O próprio rei conhecia. Você vê no versículo 16 e 20, o rei dizendo a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves. Todos eles conheciam o testemunho de Daniel. Esse hábito de Daniel era tão forte, irmãos, que Daniel não conseguiria ficar um dia sequer sem adorar o seu Deus. Se aquele decreto fosse de um dia, Daniel teria desobedecido, porque não podia ficar um dia sem estar na face do seu Deus, diante do seu Deus. Sem dúvida, Daniel adquiriu esse hábito desde criança, né? Porque ele foi criado dentro dos rigores da lei judaica. E Paulo diz a Timóteo, né, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, a extrema e urgente missão que os pais da igreja têm de trazerem regularmente os seus filhos à igreja, para que se firmem na palavra de Deus, para que criem o hábito de frequentar os cultos e atividades da igreja, sendo instruídos na palavra. Eu sou de uma geração que foi criada indo à igreja no domingo pela manhã e domingo à noite. Não tinha outro programa. Toda a família na igreja. E eu louvo a Deus pelos meus pais, que me criaram assim, criaram esse hábito. Assim também procurei criar os meus filhos, educando-os também, e vejo com alegria que eles também estão educando os meus netos desta maneira no caminho do Senhor. Não tem dinheiro que pague essa bênção. Mas com preocupação, irmãos. Eu vejo muitos da nova geração que deixam de estar no templo por qualquer motivo, ou por motivo nenhum. Simplesmente se afastam da comunhão com o povo de Deus. E por isso não recebem alimento espiritual para a sua alma. Vão receber de outras fontes. Muitos não têm percebido que já morreram espiritualmente, outros estão morrendo. Mas está tudo bem. Sem problema nenhum. Minha vida está fluindo. Não estou tendo dificuldades. Adorar pode deixar. Pode ficar para outra hora. Quando a situação estiver melhor. Agora eu tenho que cuidar de mim. Vocês já notaram a sutileza? Como é que Satanás está agindo para nos afastar, o povo de Deus, da comunhão, da adoração? Sutil. E eu fico pensando, irmãos, alguns anos atrás eu fiz um estudo sobre o livro de Daniel, foi até filmado, eu acho que está até na internet, deve ter uns 10, 12 anos, e a gente não podia imaginar, que aquilo que aconteceu a Daniel fosse chegar na gente. A gente achava aquela experiência de Daniel, dos seus amigos, muito distantes. Até mesmo uma coisa exagerada para acontecer. Algo que nós jamais experimentaríamos. Quem é mais velho sabe disso. Mas, irmãos, o tempo chegou.
de não apenas termos Daniel como exemplo, mas de agirmos como ele e os seus amigos agiram, dentro de circunstâncias muito semelhantes. Porque, irmãos, a apostasia chegou à igreja. E a Bíblia diz que o governante mundial virá logo após a apostasia da igreja. Abre os olhos para o que está acontecendo. Eles foram muito sutis. Levaram até o rei a alterar os códigos jurídicos para condenar Daniel. Será que você enxerga? Entende o que está acontecendo em nossos dias? Comigo, com você, com a igreja do Senhor? Ou não passa de teoria da conspiração? Ou não passa de ideia de um pregador velho e maluco? Como estamos vendo isso, irmãos? Como você está lendo as notícias que chegam? Você lê com os olhos da Bíblia? Ou você vai ler a Bíblia com os olhos dessas notícias? A lente. Qualquer lei ou decreto de qualquer autoridade que proíbem a igreja de adorar, de orar, de ter culto a Deus, são atendidos prontamente pelo povo de Deus, sem qualquer questionamento. E mais uma vez estou dizendo, não estou entrando no mérito, mas eu estou dizendo do que está acontecendo atrás, no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Parece que aquele espírito excelente que habitava em Daniel já não habita em muitos que se dizem crentes em nossos dias. Com certeza, não possuem aquele mesmo hábito que Daniel tinha, que não podia ficar um dia sequer sem adorar a Deus, sem dobrar os seus joelhos diante do Senhor soberano deste universo. Daniel sabia das consequências da sua desobediência. Versículo 10 disse: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Logo que ele soube, eu vou ser lançado na cova dos leões. Com certeza, o decreto está ali, não muda. Mas eu não deixo de adorar o meu Deus. Estamos vivendo hoje, irmão, sob a pandemia do coronavírus, né, com todas as suas leis e decretos, que tem impedido o povo de Deus de prestar culto a Deus como deveria. E os governantes usam argumentos muito bem elaborados para afastar a igreja da adoração. Mas entenda bem, são amostras pequenas, leves, do que a igreja está para enfrentar dentro de pouco tempo. Na verdade, estão cozinhando a rã em fogo baixo. Estavam propagando que depois que você tomasse as 2 doses, você estaria completamente imunizado. A televisão fala isso todo dia. Tem que tomar. Vai estar completamente.
Aí toma 2 doses. O ministro da Saúde, máscara, pega Covid. Quem que você vai acreditar? Quem está guardando a sua vida? 2 doses de vacina? Ou Deus Todo-Poderoso? Você precisa de tomar a vacina, não estou dizendo contra, não. Não estou falando contra. Mas acima de tudo, aquilo que você canta aqui, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está, tem que ser verdade. E não apenas cântico de boca para fora. E agora? Vai tomar 3ª, 4ª, 5ª? E ninguém sabe, cientificamente, os resultados disso tudo. Precisamos lembrar, irmãos, que o mundo jaz no maligno, no mundo que está em rebelião contra Deus. E que os poderosos deste mundo são instrumentos nas mãos de Satanás, quer eles saibam ou não, porque Satanás é muito mais esperto do que eles, e tem um plano muito bem definido, apesar de saber que já está derrotado. Ele quer impedir o máximo de pessoas de conhecerem a Jesus Cristo. O mundo caminha a passos largos para o aparecimento do governante mundial. Presta bem atenção nisso. Ele virá após o caos, que aumenta dia a dia no nosso mundo. Tudo o que está acontecendo no mundo, irmãos, na natureza, na política, na economia, na moral, estão gerando esse mundo de caos que ninguém está mais entendendo nada, que ninguém está mais sabendo para onde ir. Mas a palavra de Deus diz que vai aparecer alguém que vai pôr ordem nesse caos e vai ser aclamado como Cristo, como Messias. Para nós cristãos, ele tem um nome: a besta, o anticristo, que em breve estará ordenando esse mundo. Vejam as tratativas políticas em todo o mundo. Abra os olhos, acorde, saia do seu marasmo, da sua indiferença. Nada está acontecendo por acaso. Mesmo com o decreto do rei, mesmo diante da certeza de que seria devorado, Daniel preferiu obedecer a Deus. Mas nós, como igreja, muitas vezes nestes dias, temos nos encolhido, nos assustado, nos amedrontado diante de qualquer ameaça. Achamos que nós estamos cuidando da nossa vida. E são as nossas ações que vão preservar a nossa vida. Ficamos choramingando da nossa sorte, ao nosso azar. Mas o que precisamos fazer, irmãos, nestes dias, mais do que nunca, é buscar a face do Senhor, é adorar a Deus em espírito e em verdade, é estar com o povo de Deus, clamando diante do trono do universo, para que a vontade de Deus prevaleça mesmo, e vai prevalecer, nós sabemos disso. Mas nós não somos deterministas, como muita gente pensa que o calvinismo é, não somos deterministas. Mas Deus age por meio da sua igreja, e ouve a oração e o clamor da sua igreja, para mudar as circunstâncias. Como eu já disse no verso 16 e verso 20, o próprio rei Dario reconhece a fidelidade de Daniel.
o teu Deus, a quem continuamente serves. Ele te livrará. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de comunhão? Como está a sua vida de adoração comunitária? Qualquer motivo é motivo para você se afastar? Ou qualquer motivo é motivo de você orar mais ainda? Buscar mais ainda a Deus? Dia 7 de setembro, próximo passado, a nossa igreja esteve aberta aqui por 10 horas, para quem quisesse vir orar pelo país. Milhares de pessoas foram para as ruas, demonstrarem a sua posição política ou qualquer coisa. Mas e a igreja? Não só nós. Quantos tiveram disposição de sair do seu comodismo, do seu feriado, para estar diante do seu Deus clamando por essa nação? Jesus disse que a sua igreja seria odiada, seus filhos seriam odiados de todas as nações por causa do seu nome. Por isso não espere compreensão do mundo incrédulo e nem das ideologias humanistas que dirigem a humanidade. Não vão compreender, porque o tempo do Senhor separar o joio do trigo está chegando. Não cabe a nós fazer isso, está nas mãos do Senhor. Já podemos experimentar alguma coisa disso. Quantos estão se apostatando da fé bíblica, da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos para seguirem teologias liberais, pregadores liberais que negam a inerrância da Bíblia, que já não creem que a Bíblia é a palavra infalível e inerrante de Deus? Quantos estão preferindo ouvir esses teólogos liberais, progressistas, do que ouvir a pregação fiel da palavra? Prefere ouvir alguém que tenha muita projeção? Ouvir o pastor Eloy, pastor Jefferson? Muito fraquinho. Você cultiva o hábito de adorar a Deus ou não? Ir 2 vezes ao templo está difícil? Pode ser para alguns. Idade de financeira, moram mais distantes, tem outros impedimentos. Não estou falando isso. Mas estou falando de qual é a nossa seriedade e nosso compromisso com a adoração. O rei Dario conheceu e reconheceu a fidelidade de Daniel. Será que o mundo, quando olha para a gente, nos reconhece como fiéis a Deus ou como medrosos, carneirinhos? O que precisa estar no nosso coração, irmãos, é a certeza de que se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Nossa oração deveria ser igual a dos amigos do Daniel, né? E diante do mais poderoso governante do mundo, exigiam que eles adorassem uma estátua. Eles disseram: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, vontade dele, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei.
Se não, se esse Deus soberano não quiser nos liberar, se o projeto dele é que a gente morra nessa fornalha torradinho, fica sabendo que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que vergonha eu sinto diante dessa oração. Eu não sei se eu sou capaz de fazê-lo. Por isso, irmãos, é tempo de orar, de adorar, de buscar a Deus, de dobrar os seus joelhos por esta nação, pela conversão daqueles que o Senhor tem chamado, eleito, pelas missões, por aqueles que estão indo, enfrentando tantas dificuldades, para pregar o glorioso Evangelho da cruz de Cristo. Precisamos orar pelo nosso irmão, reverendo André, para que, sendo realmente projeto de Deus, ele seja nomeado para aquele Supremo Tribunal Federal, não apenas nomeado, mas ali dentro, ele faça a diferença, ele seja um homem como Daniel, de espírito excelente, que busca o seu Deus, que intercede para a nação, que busca a direção de Deus nos seus julgamentos, e não seja mais um, mas seja diferente. E ele precisa das nossas orações, do nosso apoio. É um homem que teme a Deus, nosso irmão presbiteriano. Precisamos orar, irmãos, pelo povo de Deus, para que se levante em adoração e oração contra todo o principado e poder, contra esses que têm o poder de decretar as coisas, sem a mínimo temor de Deus. Precisamos orar. Porque os governantes, nós sabemos, são instituições de Deus. Mas Deus coloca governantes ou para abençoar, ou para castigar. Se é para castigo, é preciso que a igreja se arrependa e volte para o seu Deus, porque Ele é rico em perdoar. Mas se é para abençoar, vamos buscar o nosso Deus enquanto é tempo. Que Deus liberte a sua igreja de toda influência maligna, de toda ideologia ateia, de toda ideologia que nega a Deus, que nega os princípios morais da palavra. Precisamos orar. E precisamos criar o hábito de estarmos no culto com os nossos irmãos em comunhão, para que o nosso Deus seja exaltado e glorificado. Saiba, e você sabe, Satanás fará tudo ou nada para impedir que você esteja no templo adorando a Deus. É hora de reagir. É hora de reagir, igreja. Sabemos que os tempos são difíceis. Sabemos que o mundo conspira contra Deus. Somos realistas, porque nós queremos na palavra. E a palavra já nos revelou tudo. Precisamos crer nela e nos apegar a ela e obedecê-la. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a sua igreja nesse país. Que Deus abençoe os governantes desse país, para que temam o único governante soberano que existe, o Deus
que se fez carne e se revelou em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, Pai. Porque ela continua viva, porque ela fala ao nosso coração, porque ela mostra a realidade espiritual que nós vivemos, apesar do livro tão antigo, Pai, mas tão atual, mostrando a realidade da inspiração da Tua palavra, e nós precisamos crer nela, Pai, precisamos obedecê-la, porque é a Tua palavra. Muito mais precisamos obedecê-la do que as palavras dos homens. As consequências estarão nas Tuas mãos, Senhor, porque nós somos Teus e temos a certeza de que nada poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome. Levanta uma igreja viva, corajosa nesses dias. Uma igreja que teme só ao Senhor, que adora só ao Senhor, para que essa igreja seja viva nesse país e possamos ainda, Pai, oferecer resistências à ação do maligno, para que o mundo conheça que Tu és Deus. Abençoa-nos, ó Pai.